Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Chegamos então a mais um dia aqui no Instagram para as nossas lives diárias. Hoje é a nossa live número 28, é o 28º dia seguido aqui fazendo lives no Instagram falando sobre desenvolvimento humano. E além de ser o 28º dia aqui no Instagram, é o nosso 4º dia seguido aqui tratando sobre essa série que diz respeito a um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, né? Então, quem estava acompanhando aí desde o começo, a gente vai seguir o nosso roteiro aqui, e quem não assistiu às lives anteriores, eu recomendo fortemente que você volte lá na live número 25, 26 e 27 para que você possa entender o contexto do que a gente está fazendo aqui, até porque não tem como eu ficar voltando todos os assuntos, aprofundando todos eles numa única live. Então a gente vai dar uma pincelada aqui em relação ao que a gente já fez até aqui, jogo rápido, e aí a gente já se direciona para o tema de hoje, né? Então, basicamente esse livro ele traz 7 hábitos que o Covey citou, que passa numa transição de 2 fases, ou seja, a primeira delas é a saída da dependência para a independência, e aí são os 3 primeiros hábitos, né? 2 deles nós já trabalhamos aqui, hoje a gente vai trabalhar o terceiro. E depois, a partir do 4º até o 6º, é a saída da independência para a interdependência, que é o momento em que a gente começa a cuidar dos nossos relacionamentos. E por fim tem o 7º hábito, que é um hábito de manutenção, para que tu possa manter esses 6 hábitos já adquiridos anteriormente dos 6 primeiros, tá bom? Então, o que seria esse terceiro hábito, né? Esse terceiro hábito, ele se chama primeiro o mais importante. Vou repetir para fixar. Primeiro o mais importante. Por que ele vem de terceiro? Ele está propositalmente colocado como terceiro hábito, porque ele tem uma ligação direta, né? Lembra que tudo que a gente vai conversando aqui tem alguma conexão, né? Ele não largou hábitos soltos, assim, ele foi interligando. Por que um vem primeiro e o outro vem depois? Tudo tem um propósito, tem um porquê. Então, para isso eu vou voltar um pouquinho rapidamente aos hábitos anteriores para a gente fazer uma ligação com esse terceiro, que é importante para a gente compreender. Então, lá no primeiro hábito, o primeiro hábito ele se chamava o seja proativo. Então, o que vinha junto desse seja proativo? É a ideia de que somos criadores da nossa realidade, ou seja, nós temos, no fim das contas, no limite, a gente tem o nosso poder de escolha, ou seja, a nossa liberdade mental para escolhermos o que iremos fazer a cada instante, para escolhermos no sentido de, com base nas minhas circunstâncias, com base no meu contexto, o que eu escolho fazer, como eu escolho reagir em relação a isso, né? Aquela liberdade última, né? Nossa liberdade mental. Depois disso, do seja proativo, aí sabendo que somos criadores da nossa realidade, a gente vai para o hábito 2, que é o hábito de comece com o objetivo em mente. O que isso tem de ligação com o primeiro? Se eu sou o criador da minha realidade, começar com o objetivo em mente significa que é o momento em que eu vou criar essa realidade. Ou seja, é o momento em que eu vou colocar no papel o desenho da vida que eu desejo ter, né? Então ali é onde é o momento em que eu vou escrever o roteiro. Teve uma live que eu falei sobre os três papéis, né, que a gente pode criar no momento de colocar no papel os nossos objetivos, né? Quais são esses papéis? O papel do roteirista, o papel do personagem, que é aquele que executa, e o papel do crítico e o avaliador. O roteirista é aquele que escreve o roteiro, é aquele que desenha o nosso futuro. Nesse hábito 2 é onde entra em cena este roteirista, que é o que escreve. Então é o momento em que você cria a sua realidade. No primeiro você ganha consciência de que você é o criador. No segundo, é o momento em que você cria a realidade. Eu falava também na live anterior que existem 2 tipos de criação. Tudo que acontece passa por esses 2 tipos de criação,
que é a criação no plano mental e depois a criação no plano físico. Primeiramente eu preciso criar no plano mental para depois poder criar no plano físico. Tudo que existe no mundo foi criado primeiramente no plano mental. Então, essa caneta, por exemplo, ela primeiro foi criada no plano mental para depois ela ser manifestada no plano físico. Então, esse era o hábito 2. E agora o hábito 3, aí é o momento onde tu executa essa criação. É o momento a criar na realidade. É o momento em que tu coloca, né, no plano físico aquelas criações feitas no plano mental. Por isso que se chama primeiro o mais importante, né? Eu começo com o objetivo em mente e depois eu foco para executar o que for mais importante relacionado a esse objetivo principal. Então primeiro eu crio e depois eu executo. Esse é o terceiro hábito. Primeiro o mais importante é a habilidade de focar naquilo que tem uma maior importância na sua vida. Teve algumas lives atrás aí, e aí vocês vão vendo, né? Conforme a gente vai caminhando aqui, quanto mais a gente vai fazendo live, quanto mais a gente vai colocando conteúdo, vocês vão ir percebendo que tudo no fim das contas tem uma ligação. Vai lembrar de uma live lá anteriormente que tem uma base no que eu vou estar falando agora. E assim a gente vai conseguindo fazer essa ligação entre umas e outras. E a live que vocês vão lembrar muito assim do que tem a ver com esse tema que eu estou tratando hoje é uma live que eu chamei de Pare de Jogar Seu Tempo no Lixo, né? Então, primeiro o mais importante é o momento em que tu executa no plano físico aquilo que tu criou no teu plano mental, ele está muito ligado em como a gente administra o nosso tempo. Por quê? Porque a gente pode categorizar o nosso tempo entre coisas importantes, coisas urgentes e coisas circunstanciais, ou seja, coisas que não são nem importantes nem urgentes. No momento em que eu olho para isso, é um momento onde eu posso distinguir se eu estou focando primeiro naquilo que é mais importante ou eu estou deixando aquilo que é importante de lado e somente apagando incêndio, somente fazendo coisas que são urgentes. Esse modelo de administração do tempo, ele está muito ligado a esse terceiro hábito. É o momento onde eu olho e consigo tirar um tempo do meu dia para poder dedicar aquilo que é realmente importante. Então, né, lembra, é a realização física daquilo que está no plano mental, ou seja, é fazer aquilo que você se comprometeu, tá? Então, nisso o Covey ele conta no livro uma historinha, né, que é a historinha das galinhas dos ovos de ouro, né? Eles que tinham um fazendeiro e aí esse fazendeiro ele tinha lá as suas galinhas lá, fazendo lá, colocando os ovos, fazendo a produção lá para ele poder vender aqueles ovos. E aí ele disse que um certo dia ele notou que começaram a aparecer ovos que eram um tanto diferentes, que eram os ovos dourados, né? E aí ele primeiro se dedicou em descobrir de onde que está vindo isso, né? Porque isso aqui pode me render uma boa grana, isso aqui pode render um bom lucro para minha fazenda. E aí ele descobriu que ali naquele galinheiro existia uma galinha que ela produzia esses ovos de ouro. Aí ele pegou, todos os dias ele ia lá, né? Fazia a coleta desses ovos de ouro, ia lá e vendia por um valor muito maior. Depois, no dia seguinte, ele ia lá de novo, coletava esses ovos e vendia por um valor muito maior. Até que um dia ele teve a péssima ideia de pensar o seguinte: olha, se essa galinha está gerando esses ovos de ouro e todo dia ela tem essa produção, eu vou fazer o seguinte: ao invés de ficar esperando todos os dias para poder fazer a coleta desses ovos, eu vou pegar e vou matar essa galinha, porque dentro dela eu já tiro todos os ovos de ouro que tem ali dentro. E aí por isso que ele chamou que era uma péssima ideia, porque ao fazer isso ele acabou terminando com a capacidade produtiva que aquela galinha tinha. Ou seja, ele quis aquele resultado tudo num dia só e depois perdeu a capacidade de produção. Covey traz essa historinha para que a gente possa perceber que existem duas coisas diferentes e às vezes a gente comete um grande engano. O que são essas duas coisas? Existe a nossa produtividade, que é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e existe também a nossa capacidade de produção.
Se eu foco somente na minha produtividade, naquilo que eu estou fazendo e esqueço da minha capacidade de produção, esqueço de dar uma manutenção, esqueço de melhorar, de evoluir aquela minha capacidade de produção, automaticamente eu vou matando a minha produtividade. É a mesma coisa que o fazendeiro quis fazer, ele quis coletar todos os ovos de ouro, porém matou a capacidade produtiva que a galinha tinha. Então, o que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Como exemplo. Então, às vezes eu estou ali colocando toda a minha energia, toda a minha atenção nos meus projetos, né? Dedicando o meu esforço, a minha capacidade física, porém eu esqueço de dar uma manutenção para a minha saúde. Eu estou ali colocando uma produção enorme, mas esqueço de cuidar da minha saúde. Uma hora ou outra esse preço vai acabar sendo pago. Por negligenciar esses cuidados com a minha saúde, uma hora eu não vou conseguir mais produzir, porque eu negligenciei a minha capacidade produtiva. Ora, e isso a gente pode levar para qualquer área da nossa vida. Então, muitas vezes eu estou ali negligenciando a manutenção de um relacionamento. Eu só estou querendo viver o relacionamento, só colher frutos do relacionamento, e eu esqueço de plantar, eu esqueço de regar, ou seja, eu esqueço daquela capacidade produtiva que me faz e que me dá as condições de ter essa produção. Por isso é tão importante nesse hábito 3, né? Essa coisa de focar no mais importante, ela vem totalmente acompanhada do que a gente está fazendo com o nosso tempo. E aí, para isso, eu vou trazer um pouco do resumo do que é essa divisão de coisas importantes, de coisas urgentes e de coisas nem importantes nem urgentes, né? Numa live eu falava sobre isso, sobre a questão dos 4 quadrantes, né? Então tem o quadrante 1, o 2, o 3 e o 4. É como se você fizesse uma divisão numa folha de papel, com uma linha vertical e uma linha horizontal, dividindo ela em 4 partes. E aí o que são cada uma dessas partes? Numa parte a gente coloca as coisas importantes e urgentes. Na outra parte, aqui em cima também, que é o quadrante 2, a gente coloca as coisas importantes e não urgentes. Na parte de baixo, no quadrante 3, a gente coloca as coisas urgentes e não importantes. E no quadrante 4, a gente coloca as coisas que não são nem urgentes e nem importantes. E aí, como que é feita essa divisão? No quadrante 1, as coisas urgentes e importantes são as crises, são os problemas graves, são os projetos com data marcada, aquilo que não tem como fazer depois, aquilo que precisa ser feito na hora, aquilo que não dá mais para empurrar. Isso precisa ser resolvido. É grave, se tornou urgente e ao mesmo tempo importante. No quadrante 2, ali é que está o grande segredo da coisa. No quadrante 2 são as coisas importantes, porém não são urgentes. É aqui que a gente negligencia a nossa capacidade produtiva. Porque aqui são aquelas coisas que eu não preciso fazer, não é urgente. Eu não vou ter grandes consequências no curto prazo. Eu não vou ter consequências graves no agora se eu não fizer. Só que eu vou deixando de olhar para elas, eu vou deixando elas para lá, eu não vou fazendo e vai chegar um momento que, por eu não dar atenção a elas, elas se tornam urgentes. O exemplo que eu dei da questão da saúde, eu vou deixando de cuidar da minha saúde, eu vou deixando de lado, e aí chega uma hora em que eu não tenho mais como deixar de cuidar, eu vou ter que cuidar porque aquilo ali que era só importante acabou se tornando urgente. Então nesse quadrante 2 estão os nossos projetos, os nossos sonhos, a realização do nosso propósito. É quando eu consigo tirar um tempo para coisas que são importantes, que tem a ver com os meus sonhos, e aí eu consigo executar e deixar um tempo para aquilo ali. No quadrante 3, aí são as coisas que são urgentes, mas não são importantes. Ou seja, normalmente são distrações, são coisas que as outras pessoas vão despejando para ti, que tu não precisaria fazer, mas aí tu vai fazendo. Então, às vezes é uma ligação que entra, são as mensagens do WhatsApp, às vezes até é urgente ali, mas não tem tanta importância. São coisas que muitas vezes, se tu parar para olhar ali, tu consegue deixar de lado, ou às vezes tu consegue delegar para uma outra pessoa, mas normalmente as coisas urgentes e não importantes, elas vêm de outras pessoas para ti, são aquilo que as outras pessoas
pessoas vão te soterrando e que aí às vezes por uma necessidade de pertencimento, por uma necessidade de que as pessoas gostem de ti, tu vai acumulando aquilo ali, tu vai pegando aquilo ali para fazer e quando vê, tu já está soterrado em coisas que não são importantes, mas acabam se tornando urgentes. E no final o quadrante 4 ali, que são as coisas que não são nem urgentes nem importantes. Aí aqui nem se fala. Aqui está total desperdício de tempo. Aqui está o momento que tu está fazendo coisas realmente que não precisaria estar fazendo. Então aqui normalmente então, o que? É falar da vida alheia. Às vezes é ficar maratonando horas e horas e horas de série, né? Sendo que tu poderia ir assistindo aos poucos para não tomar todo o teu dia em relação àquilo ali. Às vezes é ficar rodando as redes sociais, olhando a vida de todo mundo. Tu segue 5.000 pessoas, sendo que tu poderia tirar um tempo menor para aquilo ali. Então aqui no quadrante 4 então realmente a perda de tempo, que são aquelas inutilidades. Então a gente termos consciência disso, a gente poder olhar para o nosso tempo, para as nossas ações e entender como que isso está sendo dividido, é o que vai dar toda a sustentação para esse hábito 2, que é primeiro o mais importante, né? Então lembra, primeiro eu sei que eu sou o criador da minha realidade, depois eu crio essa realidade com o hábito 2, que é comece com o objetivo em mente, e depois é o momento em que eu executo, né? É a integridade, é fazer aquilo que você se comprometeu no hábito 3, que é primeiro o mais importante. O Covey trouxe aqui também uma lista de coisas, de consequências que podem ter quando a gente foca em cada um desses quadrantes, né? Então eu trouxe aqui, eu anotei aqui para falar para vocês também, que eu acho que isso também é muito importante da gente focar para entender quais são as consequências se eu me manter muito tempo em um desses quadrantes, né? Se eu me mantenho muito tempo nesse quadrante 1, que é o quadrante daquilo que é urgente e importante, se a minha vida está totalmente voltada para aquilo ali, como consequência eu vou ter o estresse e o esgotamento. A pessoa que se mantém muito tempo só fazendo coisas urgentes, o tempo todo coisas urgentes e importantes, o tempo todo apagando incêndios, ela acaba tendo como consequência o estresse e o esgotamento. É aquele momento em que às vezes o próprio corpo pifa, porque o corpo ele acha uma enxaqueca, ele acha uma indisposição, ele acha alguma forma de fazer tu parar, porque já que racionalmente tu não está parando para descansar ou para olhar para as coisas importantes, o teu corpo começa a gritar e aí ele vai te colocar em cima de uma cama para que tu pare. Então essa é a consequência do quadrante número 1, as coisas urgentes e importantes. Depois no quadrante, vou passar para o quadrante 3 porque eu vou deixar o 2 por último, que é o mais importante. O quadrante 3 normalmente é ali que são as coisas que são urgentes e não importantes. Ali normalmente a consequência é tu assumir o papel de vítima. É aquela pessoa que vive reclamando, ela diz eu não tenho tempo, mas ela fica se colocando em coisas inúteis, ela só foca no curto prazo, ela quer o resultado para ontem. Então essa é a consequência da pessoa que vive no quadrante 3. Ela fica sempre absorvendo coisas que não precisaria e aí como consequência disso ela se torna uma vítima. Porque como eu queria que a minha vida fosse diferente. Porque eu não tenho tempo para fazer as coisas. Muitas vezes, porque eu não tenho dinheiro para fazer as coisas. Mas o quanto tu negligenciou, o quanto tu cuidou direito das tuas finanças para que tu chegasse hoje nessa situação e dizer, poxa, eu não faço as coisas porque eu não tenho tempo. De tanto tu se manter no quadrante 3, tu acabou chegando nessa consequência. No quadrante 4, as consequências são uma total irresponsabilidade. Quando eu vivo imerso em coisas inúteis, em coisas que não são urgentes nem importantes, eu começo a viver uma vida de total irresponsabilidade. E aí é o momento em que eu não consigo fazer essa transição que o Covey traz, que é dos 3 primeiros hábitos, que é sair da dependência para a independência. Se eu coloco o meu tempo todo no quadrante 4, ou a maior parte do meu tempo nesse quadrante 4, que são as coisas nem urgentes nem importantes, eu não consigo sair da dependência, eu vou ser um eterno dependente, eu vou estar sempre dependendo dos outros para poder fazer as minhas coisas. Eu vou ser dependente emocional, eu vou ser dependente financeiramente, porque eu não estou focando no que é mais importante, eu não estou sequer começando com o objetivo em mente, que é o hábito 2. E por fim, aí sim, no quadrante 2, aí sim nós temos boas consequências, né? Porque a consequência do quadrante 2
é a realização do nosso propósito. Quando a gente dedica o tempo para o nosso quadrante 2, é o momento em que sim nos dá condições de realizar os nossos sonhos. Então, qual é a orientação do Covey? O quadrante número 1, que são as coisas urgentes e importantes, não tem como fugir. Então é aquela coisa do tipo, faz agora, cara, tá bom, já que tu chegou nessa situação, não tem como voltar atrás, então beleza, vai lá e faz o que precisa ser feito. Agora, entenda, começa a mudar um pouco aonde tu está dedicando o teu tempo para que tu consiga sair dessa cilada. Mas tudo bem, já que está aqui, então faz. E a outra sugestão do Covey é, começa a tirar tempo do quadrante 3 e 4, que são as coisas urgentes e não importantes, ou não urgentes e não importantes, e faz um mapeamento, sabe? Faz um mapa, o que eu estou dedicando de atividades do meu dia a dia que tem mais a ver com o quadrante 3 e o quadrante 4. Eu pego essas atividades e tiro o tempo delas e coloco no quadrante 2. Ontem mesmo eu tive uma sessão com uma das minhas clientes e a gente conversava sobre isso. Às vezes o tempo e que tu dedica nesses quadrantes 3 e 4, nas coisas inúteis, as coisas que tu não controla, por exemplo, também é um exemplo disso. Muitas vezes nem é só as ações em si, muitas vezes são os teus pensamentos, é o teu foco. Ontem a gente estava conversando e isso veio na hora da realização das nossas atividades. Então a gente chegou à seguinte conclusão: se eu estou com o meu pensamento voltado o tempo inteiro para coisas que eu não vou ter controle, que eu não tenho como resolver, que não estão ao meu alcance, isso também é uma forma de tirar tempo das coisas que são importantes, porque o cálculo é matemática, né? É matemático. Se existe uma coisa na vida, duas coisas na vida em que somos limitados por definição, ninguém consegue refutar isso, é que somos limitados no tempo e no espaço. Aqui, pelo menos na nossa experiência física, nós temos essa limitação. Eu sou limitado no espaço porque eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui agora fazendo uma live, eu não consigo estar lá na academia treinando, ou vice-versa. E eu sou limitado no tempo também, porque todos nós ganhamos da mesma forma 24 horas. Seja nós, seja qualquer outra pessoa, todos temos as mesmas 24 horas. Então eu sou limitado nesse tempo, por mais que eu queira, eu não consigo fazer com que o meu dia seja 30 horas, né? Tem aquela velha propaganda do Unibanco e tal, 30 horas, não tem como, cara, é 24 horas, é isso que a gente tem ao longo do dia, e é dentro dessas 24 horas que a gente vai escolher o que a gente vai fazer. Então por que a operação é matemática? Porque se eu estou colocando o meu tempo, a energia, ainda que seja somente os meus pensamentos em uma coisa, automaticamente eu estou tirando de outra, no limite eu estou deixando de colocar em outra. Então por isso que a gente precisa ter essa atenção, onde está o nosso foco, né? Não somente as nossas ações, onde eu estou focando, onde eu estou gastando o meu tempo, né? Então é preciso que a gente tenha atenção para isso, para que a gente possa começar a focar naquilo que é mais importante, tá bom? Então, para a gente finalizar, né, eu sempre reforço aqui que no final das nossas lives a gente precisa de ações práticas. Aí é o momento de pegar o papel e caneta, né? É o momento em que a gente coloca realmente ali no papel coisas que a gente vai fazer daqui para frente, para que essa live não seja somente uma live de reflexão, e sim uma live onde a gente possa atuar, onde a gente possa realizar ações. Então eu separei aqui para vocês três sugestões práticas do que tu pode começar a fazer a partir de hoje para colocar esses 3 primeiros hábitos no papel e colocar eles em ação. Então, o que a gente pode fazer? O que são essas 3 primeiras sugestões? A primeira delas é estabelecer prioridades. Então é aquele momento que tu tira um tempo para ti e vai colocar no papel. Cara, o que é prioridade para ti? Né? Pensando então nas áreas da minha vida, em relação à minha área financeira, o que é minha prioridade? Onde que eu vou gastar os meus ganhos? Segundo, depois, eu vou pegar uma outra área, na minha área da saúde física, né? Para cuidar da minha saúde, o que é prioridade aqui? Né? Nos meus relacionamentos, quais são os meus relacionamentos que são prioridade, onde eu devo colocar mais a minha atenção? Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão, agora que eu tenho mapeado as minhas prioridades, é organizar a minha vida a partir dessas prioridades.
Então lembra, né? Eu estou o tempo todo reforçando. Primeiro a gente se organiza no plano mental para depois colocar as nossas ações em prática. Se eu saio executando e eu não tenho uma ordem ali na parte intelectual, na parte da minha mente, na organização, eu saio realizando um monte de ações ineficazes. Então agora que eu tenho estabelecido as minhas prioridades, é o momento onde eu vou organizar a minha vida a partir dessas prioridades. É o momento onde eu coloco realmente na agenda o que eu vou realizar, né? Quais são as atividades que eu vou realizar para poder cuidar dessas prioridades. E o terceiro é a gente ter disciplina para poder executar essas prioridades. É o momento em que a gente se mantém fiel. Aí é o momento em que a gente precisa olhar para essas prioridades, olhar para essa organização que a gente fez e fazer um casamento com eles. É um momento em que a gente não pode mais voltar atrás. Se aquelas prioridades elas estão estabelecidas e aquilo ali é o que faz sentido para a minha vida, eu preciso ter a disciplina de manter elas, de se manter fiel a elas, né? Porque senão eu não consigo construir o hábito, né? Tem dúvidas sobre hábito, vai lá na live 21, como construir hábitos, e aí tu vai conseguir também te ter um auxílio para poder manter essa sugestão número 3. Então aí para finalizar, o Covey traz essa estrutura muito fácil para estabelecer tuas prioridades, para organizar a tua vida em torno dessas prioridades e para se manter fiel a elas. 4 coisas, tá? Ele traz. A primeira delas é olhar para os teus papéis. Cara, quais são os papéis que eu executo hoje na minha vida? Então, sei lá, eu tenho o papel de pai, eu tenho o papel de marido, eu tenho o meu papel profissional, talvez possa ter um papel numa comunidade, numa igreja, algum papel social, talvez tenha o papel de filho, o papel de amigo, enfim. Coloca ali todos os teus papéis principais que tu executa no teu dia a dia. Segundo, quais são as metas que tu tem para cada um desses papéis, né? Isso vai estar muito ligado às tuas prioridades. Então, quem eu quero ser como pai, quem eu quero ser como marido, quem eu quero ser como profissional. Então, coloca ali as tuas metas. Terceiro, aí é o momento em que tu planeja, onde tu vai reservar tempo. Lembra do quadrante número 2? Coisas importantes e não urgentes. É o momento onde tu vai planejar um tempo que tu vai tirar para poder dedicar para essas metas e para esses papéis. É o momento em que tu vai estar ali organizando a tua vida em torno dessas prioridades. O que são essas prioridades? As tuas metas e os teus papéis. E por fim, não menos importante, isso a maioria das pessoas negligencia, que é uma adaptação diária. O que é essa adaptação diária? Porque, vamos supor, eu não tenho o hábito de olhar para isso aqui é uma novidade para mim, eu nunca fiz isso na minha vida e talvez agora pela primeira vez na minha vida eu vou olhar e vou organizar a minha vida, eu vou estabelecer prioridades, eu vou olhar para os meus papéis, eu vou ter metas, eu nem sabia o que era isso. Normalmente, quando eu faço isso pela primeira vez, quando eu começo a realizar as minhas ações, alguma coisa no meio do caminho a gente vê, isso aqui não é muito bem o que eu pensava. Sei lá, eu vou para academia, lá vou fazer academia pela primeira vez, vou treinar e aí eu chego lá e eu vi que, puxa, não tinha aquele aparelho que eu queria. Aí é o momento onde tu precisa fazer esse quarto passo, que é a adaptação. A adaptação significa tu olhar para o que tu não conseguiu fazer hoje e recolocar no papel como que tu vai fazer no dia seguinte. Ou às vezes eu coloquei umas 4 ações aqui nas minhas atividades diárias, mas dessas 4 teve 3 que eu fiz e uma que eu não consegui fazer. Como que eu vou fazer no dia seguinte para conseguir encaixar essa 4ª ação? Ou se não puder ser encaixado, então eu tiro fora e vou focar somente nessas 3. Mas esse é o momento em que eu preciso olhar o que de fato é importante, o que cabe na minha agenda e o que eu vou ser fiel a isso. Essa é a adaptação que o Covey chama, né? Então, eu tenho os papéis, eu tenho as minhas metas, eu tenho o meu planejamento, mas eu não posso esquecer da minha adaptação, que é a flexibilidade, que é o momento em que eu corrijo. Eu fui executar uma coisa, não saiu muito bem como eu queria, eu vou ali, vou fazer as alterações, mas eu não vou deixar de olhar para aquilo. Eu não vou simplesmente abandonar e dizer, isso aqui então já não deu certo, não é para mim, então não consigo fazer nada. Não, eu vou olhar e vou fazer as adaptações necessárias. E obviamente aquilo que eu fiz que deu certo, que trouxe o resultado desejado, é algo que eu vou manter. Eu vou me manter fazendo porque está trazendo o resultado que eu quero.
Tá bom, pessoal? Então, dessa forma, a gente se dirige para o nosso final. Esse foi o hábito número 3, que é o primeiro, o mais importante. E a gente completa, assim, os 3 primeiros hábitos daqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Fechamos, assim, a transição da pessoa dependente para a pessoa independente. Eu acredito fortemente que esses 3 primeiros hábitos, eles nos ajudem a fazer essa transição. E aí sim, agora que eu já tenho a vitória pública, eu começo a me dirigir, aliás, eu já tenho a vitória particular, eu consigo me dirigir assim para a vitória pública, que são os 3 próximos hábitos, que aí já tem a ver com relacionamento. Nesses 3 primeiros eu aprendi a me relacionar comigo mesmo, agora eu vou aprender a me relacionar com os outros, e eu garanto para vocês que vem aí pela frente mais 3 grandes hábitos que vão melhorar absurdamente os seus relacionamentos. Por isso esteja aqui comigo. Eu não sei se amanhã, no dia 29, a gente vai tratar somente o hábito 4 ou se já vai dar para colocar mais o 5 ou 6. Aí vai depender aqui da elaboração. Mas a verdade é que amanhã, às 6 horas da manhã, na nossa live número 29, minimamente, ou no mínimo, a gente vai trabalhar pelo menos o nosso hábito número 4, que é o hábito que a gente começa a sair da independência para a interdependência, tá bom? Então não se distraia, esteja aqui. Muito obrigado a quem esteve presente. Grande abraço para o seu Jorge, grande abraço para a Beth. Compartilhe isso aí com mais pessoas, e você que está assistindo a gravação também, se fez sentido, compartilhe com outras pessoas, e amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Uma ótima quinta-feira, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.